Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Uma lei muito bonita, uma lei nova, que trouxe assim princípios inovadores na ideia da inclusão da pessoa com deficiência, e é uma lei assim muito especial, vem caindo muito nos concursos públicos e, conforme orientações do Conselho Nacional de Justiça, é uma lei obrigatoriamente exigida nos concursos para tribunais, para poder judiciário, enfim. Ela também aparece muito nos concursos para o Ministério Público, Defensoria Pública, institutos de educação, universidades. São concursos que sempre vão te exigir, com certeza, a Lei Federal 13.146 de 2015, tá? Sou a professora Raquel e vou te conduzir pelos principais artigos, aqueles que são muito cobrados em concurso, porque a gente sempre tem aqueles assuntos mais de prova, aqueles carimbados, figuras carimbadas de concurso. Esses artigos, então, a gente vai trabalhar aqui. É uma lei extensa, porque na verdade é um estatuto, né? Então é uma lei extensa, tem 127 artigos, tá? Uma boa dica de prova é o seguinte: estude com muito afinco até o artigo 12, inclusive o artigo 12, assim, essa parte inicial da legislação, ela é realmente muito cobrada em concursos, tá? Os primeiros capítulos, aqueles artigos que dão conceitos de inclusão que nós vamos trabalhar aqui, são artigos muito cobrados em concurso. Então, se você não tiver muito tempo para estudar toda a legislação de acessibilidade, tá? Dê preferência para a Lei 13.146, que é a principal legislação dos conteúdos programáticos sobre acessibilidade, é a lei mais importante, porque na verdade é um estatuto, um grande estatuto, uma grande norma, e se dedique mais à parte inicial, principalmente até o artigo 12, inclusive o 12, são artigos assim, muito cobrados em prova, tá? Se puder, leia toda a legislação, mas se você for aquela pessoa de pouco tempo, que tem que priorizar as coisas, estude a Lei 13.146 até o artigo 12 com muito afinco, tá bom? Bom, o primeiro ponto sobre a nossa legislação, você vai encontrar no parágrafo único do artigo 1º, tá? Parágrafo único do artigo 1º. Porque esta nossa lei, esse nosso estatuto, ele tem ele tem uma inspiração. A nossa legislação 13.146, o nosso estatuto, a nossa lei brasileira de inclusão, ela está inspirada numa convenção, na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, tá? Então nós temos um documento internacional, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esta convenção, então, estabeleceu uma série de regras, diretrizes sobre inclusão e direitos da pessoa com deficiência, e esta convenção, ela estabeleceu um documento que, na verdade, é um protocolo facultativo. O que significa o protocolo facultativo? Significa que o Estado-nação interessado, né, em ratificar, ele pode ou não ratificar esta convenção, este documento, ratificar o protocolo. O protocolo não é obrigatório, ou seja, o país não é obrigado a adotar essas diretrizes, é um protocolo facultativo. Mas o Brasil, ele, através do Congresso Nacional,
ratificou esta convenção foi o Decreto Legislativo 186 de 2008. Então, o Congresso Nacional Brasileiro, ele ratificou a convenção, ratificou o protocolo facultativo e disse: o Brasil, ele aceita essas medidas, ele adere, né, ele ratifica toda a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Ou seja, com isso, o Brasil, enquanto Estado, se compromete em ser uma nação inclusiva, em ser uma nação, um Estado que respeita os direitos da pessoa com deficiência, baseado naquele documento. Então, isso pode cair na tua prova. Qual é o documento que inspirou a Lei 13.146, né? A Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem fundamento, tem base, né, jurídica em que documento? Na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e no seu protocolo facultativo. Esta é uma convenção que aconteceu lá em Nova York, se eu não me engano foi 2007, né? E o Brasil ratificou esta convenção, ratificou os documentos pelo Decreto Legislativo do Congresso, número 186, em 2008. Então, em 2008, o Brasil se compromete com o mundo, né? Ele se compromete a respeitar os direitos da pessoa com deficiência de acordo com o que foi definido na Convenção Internacional, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E as regras passam a vigorar no plano jurídico interno, né, a partir do ano de 2009, quando um decreto do Executivo, né, ele sancionou aquele decreto legislativo, o 186 de 2008. Então, um decreto do Executivo, do Presidente da República, ele sancionou. Esse decreto é de número 69, deixa eu te dar o número aqui, 6949 de 2009, foi a data que o Brasil, então, se compromete no plano interno a estabelecer as regras para o respeito da pessoa, dos direitos da pessoa com deficiência, nos termos da Convenção Internacional, tá? Então, vamos lá. Teve uma Convenção Internacional que estabeleceu diretrizes, estabeleceu direitos da pessoa com deficiência. O Brasil ratifica esse documento pelo Decreto 186 de 2008, decreto-lei do Congresso, se comprometendo a respeitar os direitos da pessoa com deficiência nos termos da Convenção perante o mundo. Isso aconteceu em 2008. E em 2009, esta Convenção ela passa a valer no plano interno, aqui dentro do país, o Brasil então se comprometendo a adotar as medidas necessárias em atenção à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é bacana que quando o Congresso Nacional ele ratifica a convenção, essa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, essa convenção internacional, o Congresso faz isso observando aquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte: que tratados e convenções internacionais que forem aprovados nas duas casas em 2 turnos por 3/5 dos votos vão entrar no nosso ordenamento jurídico com eficácia de emenda constitucional. Então, olha que interessante, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi ratificada pelo Congresso, obedecendo-se o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. A aprovação foi em 2 turnos, por 3/5. Portanto, o texto da Convenção
dos direitos da pessoa com deficiência vale aqui no ordenamento jurídico brasileiro como uma emenda constitucional, ou seja, aquele texto da convenção faz parte da nossa Constituição Federal, tá? E diante disso, né, nada mais do que justo uma lei federal, a 13.146, alguns anos depois, em 2015, traz para o ordenamento jurídico infraconstitucional um estatuto que vai dispor sobre os direitos da pessoa com deficiência, tá? Então, o primeiro ponto interessante de prova é o artigo 1º, que fala desse fundamento da legislação, né? A nossa Lei 13.146 foi inspirada na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma convenção internacional que foi ratificada pelo Congresso Nacional, obedecendo-se o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, entrando no nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Isso é bem legal para a prova, tá? Bom, no artigo 2º, eu vejo uma outra questão de prova, porque nós encontramos o conceito de pessoa com deficiência, tá? Pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência? Como é que a gente pode caracterizá-la, né? O artigo 2º diz que a pessoa com deficiência é aquela que possui um impedimento. E esse impedimento, ele tem que ser de longo prazo, tá? Para ela ser considerada, até para você não confundir, por exemplo, a gente tem um outro conceito na lei, que é o conceito de pessoa com mobilidade reduzida, que muitas vezes é confundida com uma pessoa com deficiência. Então, por exemplo, pessoa com mobilidade reduzida. Ah, eu quebrei a minha perna, né? Ou eu quebrei minhas 2 pernas. Então, no momento, devido às minhas fraturas, eu não estou conseguindo caminhar, eu não estou conseguindo me locomover. Eu sou uma pessoa que tem um impedimento? Sim, mas ele é de longo prazo ou ou daqui a pouco minha fratura sara e fazendo uma fisioterapia, daqui a pouco eu volto a andar. É um impedimento de curto, médio prazo. Então eu não posso ser colocada como uma pessoa com deficiência, porque aí eu serei aquele outro conceito que eu te disse, pessoa com mobilidade reduzida. É diferente da pessoa com deficiência.